Bom dia, estão me ouvindo? Ótimo. Estão vendo a minha tela compartilhada? Bom dia. Aguardar mais um pouquinho. Assim que todo mundo entrar, a gente já dá início. Pessoal, vamos falar um pouco do intervalo, tá? Que algumas pessoas me perguntaram ontem no intervalo. Eu não tenho o hábito de dar intervalo, tá? Então, a gente segue essas 2 horas e meia, quase que direto, só se precisar muito. Por causa do seguinte, às vezes a conexão, vocês viram ontem, às vezes a conexão falha, ela pode dar problema. Eu já troquei de operadora, já troquei de modem, né? Mas não sei o que acontece. Brasil, infelizmente, é assim. E aí, devido a isso, eu prefiro não parar. Eu prefiro tocar direto com vocês, tá bom? Até porque economia são muitos temas. Ontem, por exemplo, a gente nem encerrou um dos temas. Então, a gente tem muita disciplina para passar. Tá? E a nossa aula é curta, são só 7 encontros, tá bom? Então, eu não tenho esse hábito de dar o intervalo. Evelyn, pode falar. Não quer falar? Você estava com a mão levantada? Pode falar, Cleiton. Professor, licença, bom dia primeiramente. Bom dia. Será que você não poderia mandar os vídeos e a apostila no grupo do celular, no grupo da turma? E no vídeo, no notebook, para mim fica meio difícil, porque o meu notebook está meio bugado, ele só pega durante a manhã, de tarde com muito calor, ele desliga sozinho, ele fica desligando, entendeu? A apostila eu te mando sim. Agora, o vídeo, ele fica aqui na plataforma. Ah, tudo bem, não, tranquilo. Tá? Mas a apostila eu te mando sim. Aliás, já deixa eu ver aqui, que eu já mando para vocês. Peraí, já vamos resolver isso. Matutino, que aí eu já aproveitar que está aberto. Aí eu já mando para vocês, que fica mais fácil. A apostila já está lá no grupo, então, gente. Sim. Legal?
Obrigado. Obrigado. Pessoal, 8 horas, tá? Até o momento tem 10 pessoas logadas. Eu vou baixar a lista, tá bom? As aulas são gravadas, sim. Eu vou dar uma olhada, mas elas são gravadas, sim, tá? Elas ficam aqui na plataforma. Tanto é que você pode ver que a primeira coisa que eu faço é colocar para gravar. Ah, tá bom, professor. Obrigada. Ontem eu tentei rever a sua aula aqui no chat, no histórico que fica, né? E também lá no guia, que ficam todas as aulas gravadas. Eu não achei. Por isso que eu Que tô estranho. perguntando, entendeu? Que estranho. Eu vou fazer o seguinte, caso a gente não ache, eu vou entrar eu tenho uma plataforma do próprio Office e eu tento ver se gravou, se não gravou. Porque ontem deu aquela queda brusca, né? Talvez tenha dado algum problema, mas até para mim aqui apareceu gravado. Vamos começar, gente? Vocês estão vendo aí na tela? A gente parou nessa tela ontem, né? Então, quem sabe me dizer aí o que é o gado zebu? Quem sabe me falar? A gente estava falando de fatores de produção ontem. E nós falamos que 2 fatores de produção foram responsáveis pelo grande crescimento da pecuária brasileira, que auxiliou a pecuária a chegar onde ela é hoje, né? Naqueles números enormes que a gente viu, e a gente ter o maior rebanho comercial do mundo. Então, um dos fatores de produção foi o gado zebu. E aí, quem que me fala o que é o gado zebu? Ninguém? Pode falar, Nivaldo. Professor, bom dia. Bom dia. O boi zebu é uma raça que veio da Ásia, né, da Índia, e é um boi que se adaptou bem no Brasil. O calor, então assim, hoje ele ocupa 80%, né, do nosso rebanho. Perfeitamente. Perfeitamente, Nivaldo. Só tem um detalhe, não é uma raça, tá? É uma subespécie. A raça temos várias, temos Nelore, Girgo, Zerá, Sindhi. As raças são variadas, mas é a subespécie que vem da Índia e do Paquistão, isso mesmo. Muito bom. Obrigado. E outro fator de produção que não chegamos a falar ontem, mas que foi extremamente fundamental para o crescimento, foi a braquiária. O que é a braquiária? A braquiária é uma variedade de capim africano. Ponto. Então, para vocês entenderem bem, foi o seguinte: o gado zebu veio para o Brasil, já era melhor do que o gado taurino que existia no Brasil, tá? Vamos deixar claro isso. Então, não estou falando que o zebu é melhor do que o taurino moderno. Eu estou falando que o zebu, naquele momento, sim, era muito melhor do que o taurino. E foi responsável aí pela expansão. Porém, ainda tinha-se a limitação da forragem, porque as nossas forragens nativas, quem conhece o Pantanal e conhece aí o que é um pasto nativo, sabe que em determinada época do ano, simplesmente você não tem pasto, né? É um capim que na época da cheia os animais engordam e na época da seca você praticamente não tem forragem para dar para os animais. E aí acontecia a questão do boi sanfona. Era um boi que na época da cheia estava gordo e na época da seca magro. Ainda existe muito boi sanfona no Brasil, mas existe muito boi sanfona porque existem péssimos pecuaristas, tá? Tem gente que não sabe dimensionar a taxa de lotação, não sabe dimensionar a sua pastagem e acaba tendo o gado com esse efeito sanfona, né, de que engorda e emagrece, o que é algo antieconômico, tá? Então já saiba disso. Se você conhece alguém que tem um gado, seja de corte ou de leite, que emagrece no inverno, essa pessoa está precisando do trabalho de vocês, está precisando da ajuda dos técnicos, tá?
Então, na década de 50, 60, mais ou menos nessa época, a Austrália, que também estava no processo de Revolução Verde, tá? Ela vinha pesquisando capins africanos. Por quê? É claro, um lugar tropical. Qual é o lugar tropical do mundo que tem os maiores rebanhos de grandes animais? É a África. Tá? Ah, são animais selvagens? São animais selvagens, mas eles pastam. Né? Aquelas manadas de búfalos, de gnus, de outros animais herbívoros pastam. Então, a Austrália vinha pesquisando alguns capins africanos. E nesse mesmo momento é quando é fundada a Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, onde fica o Senar. E a Embrapa, na pessoa da pesquisadora, aqui ó, Cacilda Borges do Vale, ela, em parceria com o Instituto Australiano, ela traz o capim braquiária, que é um capim africano, para o Brasil. A braquiária, ela foi responsável por uma revolução na pecuária brasileira. Por que uma revolução? Porque vocês se lembram que ontem eu falei para vocês que a nossa taxa de lotação média brasileira é de 1,06 UA hectare. E que antes a nossa taxa média de ocupação era aqui no Cerrado era de 15, 20 hectares para uma UA. Então, graças à braquiária, só ao plantio da braquiária, a gente multiplicou por 10 vezes a produção. Olha que interessante. Então, onde eu precisava de 10 hectares para ter um animal, agora eu posso ter 10 animais na mesma área. Ou seja, eu aumento a minha produção de forma exponencial, graças ao recurso produtivo adequado, que é a braquiária. E essa variedade de braquiária que foi trazida foi a decumbens, tá? Famosa também, chamada como basilic, ou braquiária australiana, porque vinham os navios da Austrália trazendo a semente para o Brasil. Nessa época o Brasil não produzia semente ainda. Hoje a gente tem produção de semente. Contudo, decumbens, que é a braquiarinha, essa braquiária comunzinha, a decumbens, ela teve um problema, que ela tinha infestação por cigarrinha. E a cigarrinha da pastagem, ela começou a detonar, literalmente, muitas áreas de pastagem. E tinha um segundo problema. Bezerro recriado na braquiária podia dar, tá? Até hoje pode dar, uma coisa chamada fotossensibilização, que é a famosa requeima. Então, alguns bezerros ficavam requeimados. Devido a isto, a Embrapa, né, a Cacilda, com a equipe dela, começou a pesquisar uma outra variedade, tá? Que é o marandu. É uma variedade de braquiária de porte mais alto, é o chamado braquiarão. Tá aqui a foto da doutora Cacilda, e essa foto é muito emblemática. Ela tem aqui, ó, se vocês estão vendo, a basilic, a decumbens, e aqui o marandu. Tá vendo? São plantas de porte distintos. E o marandu tinha resistência à cigarrinha, né? Muito mais resistente à cigarrinha, e uma produção de massa maior. Porém, tem um detalhe, o marandu ele exige uma qualidade de solo um pouco melhor. E hoje, no Brasil, a vasta maioria das propriedades pecuárias tem como base alimentar o capim-marandu. Ou, melhor, o braquiarão, seja na variedade que for, seja o marandu, o xaraés, o piatã, independente da variedade, é essa a espécie, né? Que é a braquiária de maior porte, o famoso braquiarão. E a decumbens, ela adaptada a solos extremamente pobres. E aí que vem o grande milagre, porque graças à braquiária, começou-se a se ocupar áreas marginais. Então, solos muito pobres, solos muito frágeis, por exemplo, solos que a gente tem aqui no nosso estado, vou dar um exemplo, lá em Coxim, que é aquela areia branca, muito pobre, né, muito frágil, ou seja, é um solo muito friável, a braquiária ela consegue se instalar
a decumbens consegue se instalar. E aí você consegue produzir, mesmo num solo extremamente pobre. Ah, você não tem uma produção fantástica, maravilhosa, é óbvio que não, mas você tem produção. Ou seja, você ocupa áreas marginais. Então, graças a isso, mais a genética zebuína, o Brasil, ou seja, capim africano e gado indiano, a gente conseguiu ter o maior rebanho comercial do mundo e conseguiu ser, hoje, o maior exportador de carne do mundo. Com um detalhe, tá? Precisa-se melhorar a parte nutricional do nosso gado? Precisa. Precisa melhorar a qualidade zootécnica do nosso gado? Precisa. Mas, agora, daqui para frente, é uma questão de melhoria. É onde entra o trabalho de vocês. Vocês vão entrar nos sistemas produtivos e auxiliar nessa melhoria. Auxiliar que se ganhe eficiência. Perfeito? Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Então, vamos lá. Colocando aqui, né, a história da decumbens. Ó, 80% das pastagens é instalada de brisanta, que é o braquiarão. E tem um detalhe. Existe uma braquiária, que eu falo de áreas marginais, por exemplo, a braquiária umidícola, ela se adapta a solos muito pobres e alagados. Por exemplo, você chega no Pantanal, onde você, em determinada época do ano, não tinha pastagem, hoje você tem pastagens. O Rafael está falando aqui, resistência às cigarrinhas, alta produção de forragem, boa capacidade de rebrota, tolerância ao frio e à seca, é o marandu. É por isso que o marandu é a variedade de braquiária mais utilizada na pecuária. Tá? Só um adendo aqui, porque eu sei que às vezes tem algumas pessoas que estão aprendendo agora. Cavalo não come, animais de tropa, animais de montaria, não comem braquiária decumbens nem marandu, tá? Só para vocês saberem. Ele come das braquiárias, a única que cavalo come é as do gênero umidícola, tá? Seja a umidícola, seja a tupi, seja a laneiro. Ok? Mas isso é só um adendo, só de curiosidade. Tá bom? Ou seja, é pasto para gado, efetivamente. Legal? Então tá. Pessoal, queria retomar um assunto que a gente falou ontem com uma imagem que eu trouxe hoje, tá? Pra gente, isso aqui é um infográfico que foi divulgado ontem pelo canal G1, da variedade trimestral do PIB, que eu estava falando para vocês. Olha só, o PIB no Brasil, em 2019, eu não sei se dá para ver direitinho, ele foi ligeiramente positivo, né? Sendo que no primeiro bimestre de 2019 ele alcançou 0,6, mas aqui no segundo trimestre de 2020, graças à pandemia também, o nosso PIB despencou, tá? Esse é o agravamento. O PIB do agro, ele foi na contramão, foi o único setor que foi na contramão, mas também não teve um crescimento tão expressivo assim, tá? Mas é o que alterou um pouco. Mas isso aqui é no geral. No geral, o nosso PIB despencou no último ano. É aquele cenário de crise que eu tinha comentado com vocês ontem. Por isso que é tão importante vocês estarem aqui buscando a qualificação, essa qualificação profissional, para que vocês consigam entrar no mercado, já que o mercado, de forma geral, principalmente o mercado industrial, ele está em forte retração. Tá, e a gente falou sobre vários assuntos, falamos sobre fatores de produção, falamos aqui sobre PIB, e aí eu pergunto para vocês, mas afinal, o que é economia? Quem sabe me dizer o que é economia? Olha lá, se vocês demorarem para responder, eu vou começar a escolher vocês, tá? Vocês vão começar a escolher alguém para me dar a resposta. Pode ser economia, economizar, tipo, se de braquiária para um gado de engorda, qual tipo de braquiária que pode ser um jeito mais econômico para amenizar aquela situação na questão de
como fala, dificuldades financeiras, alguma coisa assim? Bom, faz sentido. Isso são, como que eu posso colocar? São vertentes da economia, sim, tá? Mas o que é economia em si? Né? Economia é uma disciplina, mas o que é economia? Quando você fala assim, gerar economia, preciso economizar dinheiro, eu preciso gerar uma economia. O que é economia que a gente fala tanto? Pode falar, Cleiton. Professor, estou pegando uma cola. Peguei uma cola na apostila, Aham. para ser bem sincero. Que fala um campo de ciências sociais que analisam o sistema de produção e bens e Exato, serviços. tá aí na tela. Tá aí na tela. Tá na Então tela, explica tá para mim pegando o a que é cola isso. aqui. Então, no meu Já que você colou, entendimento, você vai ter que me explicar. amém, pelo menos isso. Eu acho assim, uma disciplina que vem analisando dentro do contexto empresarial, né, da nossa coisa industrial, as perdas e ganhos, né, e gerando assim uma análise, né, do quanto eles têm ganhado do PIB, por exemplo, aí assim é uma coisa de economia, né, uma forma de economia, né, que estuda ali o tanto que a gente tem ganhado, o tanto que a gente tem perdido em diversos fatores, em diversas, né, áreas de comercialização, de produção, de bens, né, de ganhos, de déficit, né? Acho que é isso. Uhum. Tá dentro. O Eduardo falou uma coisa aqui também, ó, controle dos gastos. Gente, vocês estão, de certa forma, estão todos corretos, tá? Quando a gente fala de economia, é isso que você leu, né? É um campo que analisa sistemas de produção. Vamos guardar essa coisa, sistemas de produção. Ou seja lá o que você vai produzir, de gado a alface, a roupa, a computador, você tem que ter um sistema produtivo. Então, primeiro, a economia analisa esses sistemas de produção. Além de analisar os sistemas de produção, onde vem a parte fundamental? A alocação de recursos. Ou seja, como assim, professor? Alocação de recursos. O que significa isso? É por isso que a gente fala assim, precisa economizar dinheiro. Por quê? Dinheiro, de forma geral, tá? E aí eu vou falar dinheiro, mas entendam como recurso, porque dinheiro a gente já vai ver lá na frente que ele é apenas um dos recursos que existem. Quando eu falo de recurso, pensa num cobertor. Imagina uma noite de muito frio, que nem fez há 15 dias, aquele frio de reganhar Cusco, aquele frio danado, e o seu cobertor é bem curtinho. Imagina, seu cobertor é curto. Você vai ter que escolher se cobre o pé, se cobre a cabeça, porque não dá para cobrir o corpo inteiro. Entendeu? Economia é exatamente isso. Quando eu falo de alocação de recursos, eu falo de otimizar os recursos. Ou seja, eu preciso pegar os meus recursos que são escassos. Lembra dos bens econômicos? Os bens econômicos não são escassos? Então, eu preciso pegar esses meus recursos que são escassos e dar a melhor destinação para ele. É nisso que se pensa economia. É igual você, imagina que você tem o seu salário, você trabalha, sei lá, numa loja agropecuária e você recebe um salário de R$ 1.500 por mês. Se você recebe um salário de R$ 1.500 por mês, você tem que ter na sua cabeça que esse cobertor, que o seu cobertor é do tamanho de R$ 1.500. Então não dá para você alugar uma casa de R$ 3.000. Simples assim. Porque você não tem renda para isso. Como que você vai alocar o recurso que você tem? Se você tem R$ 1.500 todo mês, você vai ter que alugar uma casa de, sei lá, uma kitnet por 400. Você vai ter que comprar a sua comida, por exemplo, num atacarejo, como o Atacadão, como o Açaí. Você não vai comprar sua comida no Compre. Ou seja, você vai ter que alocar o seu recurso com inteligência, da melhor maneira possível. E isso a gente faz no âmbito pessoal e no âmbito das empresas. Por isso que a economia, nós dividimos ela em dois grandes grupos.
Uma é a macroeconomia e a outra é a microeconomia. Então, vamos lá. O que é macroeconomia? Tá? Macroeconomia, quando eu falei agora de PIB, eu estou falando de macroeconomia. Eu estou falando da economia, das relações entre países, entre corporações, entre estados, tá? Essa relação econômica, isso é macro, é um ambiente grande, tá? Eu estou olhando para o país, eu estou olhando para o nosso estado, eu estou olhando para as negociações internacionais, tá? Então, esse é um dos estudos, a macroeconomia. E a microeconomia? A microeconomia é a nossa economia do dia a dia, é essa relação de como funciona o meu comportamento de consumo, como que esse comportamento de consumo vai afetar a produção. Por exemplo, eu não falei para vocês sobre a carne, né? A carne bovina, que eu acredito que ela cada dia vai se tornar mais rara no prato dos brasileiros. Por quê? Porque o brasileiro vem perdendo renda. O brasileiro vem empobrecendo nos últimos anos, de maneira geral. A população vem empobrecendo. Então, qual é a relação de compra? As pessoas vão comprar mais ovo, as pessoas vão comprar mais frango, as pessoas vão comprar mais carne de porco, porque são valores mais baixos. Esse estudo do comportamento das pessoas é a microeconomia. Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Ok? Alguém Professor, não entendeu isso? Pode falar. sim, eu acho que tem alguns alunos que não estão conseguindo acessar a aula. É? Tem alguns alunos que não estão conseguindo acessar a aula aí. Acabaram de mandar lá. Deixa eu ver aqui. Professor, dificuldade de entrar. Me passa o e-mail que eu mando o convite. Nuan, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nuan. Vou mandar o convite. Aí, mandei lá pro Nuan, gente. A gente vai se adaptando. Bom, alguma dúvida sobre isso, sobre macroeconomia e microeconomia? Deixa eu só pegar aqui. Bom dia, professor. Tentei assistir a aula no Teams, mas não consegui acessar. Consegui. Vamos lá. Ok? Pessoal que está com dificuldade de entrar, acho que foi só o Luan, né? Mais alguém estava com dificuldade? Não? Dúvidas sobre macroeconomia e microeconomia? Beleza, de boa. Então tá. Então, estávamos falando sobre bens econômicos, né? Falamos sobre bens econômicos. Quais são os bens materiais e os bens imateriais, ou seja, os bens tangíveis e os bens intangíveis. Dos bens materiais, ou seja, os bens tangíveis, econômicos, que são os bens que nos interessam nesse momento, tá? Nós temos bens de consumo e bens de capital, tá? O que são bens de consumo e o que são bens de capital? É algo muito simples, tá? Bens de consumo são aqueles bens que acabam em si mesmo. Como assim, professor? Eu vou lá e compro um cachorro quente ali na lanchonete da esquina. Eu vou consumir esse cachorro quente. Esse cachorro quente é um bem econômico, concorda? Ele tem valor, ele tem esforço humano, ele é escasso, tá? Então, ele é um bem econômico. Porém, ele é um bem de consumo. Eu vou consumi-lo inteiro e acabou o bem. Perfeito? Ele é um bem de consumo, só isso. E o bem de capital? O bem de capital é aquele bem que coloca dinheiro no meu bolso. E aí é onde eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque tem muito bem de consumo que as pessoas acham que é bem de capital. E não são. Tá? Bem de capital, ele me remunera. Bem de capital, ele me dá dinheiro. Bem de capital, ele tem um valor
de produção. Como assim? Imagina um boi. Um boi, para o pecuarista, é um bem de capital. Ele vai pegar aquele boi, ele vai fazer os procedimentos necessários de alimentação, manejo e tudo mais, e ele vai ganhar dinheiro com aquele animal. Ou seja, esse animal vai para a indústria, e a indústria vai pagar, vai remunerar o pecuarista. Por isso que o boi é um bem de capital, certo? O pedaço de carne que você compra para o seu churrasco é um bem de consumo. Você vai consumir aquela carne e acabou. Tá? Um trator, então, vamos lá, Rafael. Um trator, teoricamente, sim, ele é um bem de capital. Ele é algo que vai te ajudar a ser mais eficiente, que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Porém, eu vou te dar um outro exemplo. Carro. Carro é um bem de consumo. Na vasta maioria das vezes. A não ser que você seja Uber. Tá? Mas se você não for Uber ou não for uma empresa que precisa do carro para sua produção, o carro, via de regra, ele é um bem de consumo, ele não é um bem de capital. E te fazem acreditar que é um bem de capital. Te fazem acreditar que é algo, né, importante, a mesma coisa de bem ativo e bem passivo. Não, Leonardo, não. Não. Ativo e passivo é um conceito contábil, tá? Eu não vou misturar esse conceito contábil agora, porque o ativo e passivo ele tem a ver com o débito e o crédito. Eu sei o que você está falando, é porque muita gente eu tenho visto na internet algumas pessoas falando isso na área de investimentos. Mas aí eu preciso, quando a gente estudar contabilidade lá no último ano, eu te explico direitinho isso, tá? Ativo e passivo é um conceito contábil. E é uma remuneração é diferente. Eu não vou explicar agora, senão a gente vai confundir. Vamos pegar o conceito econômico, tá? O conceito econômico é o bem, tá? O bem que te remunera e o bem que não te remunera. Por quê? Imagina que eu vou comprar uma máquina, tá? Eu sou sei lá, um azulejista. Eu trabalho na construção civil e eu monto azulejo e eu vou comprar, sei lá, uma maquita para cortar azulejo. Essa maquita, para mim, que sou azulejista, vai ser um bem de capital. Por quê? Porque vai aumentar a minha produção. Então, teoricamente, ela vai ajudar no meu trabalho, vou fazer o meu trabalho mais rápido, de uma maneira mais limpa, e isso vai me remunerar de alguma maneira. Perfeito? Mas não, eu sou uma pessoa que apenas gosto de ferramenta, e não sou azulejista, não sou nada, mas eu fui lá e comprei uma maquita. Cara, maquita, para mim, é o mesmo bem, tá vendo? Mas para mim, que não vou viver disso, ela é só um bem de consumo. Entendeu? Então, essa é a grande diferença que a gente precisa entender. O que é um bem de consumo e um bem de capital. Por isso que eu falo do carro. O carro é o exemplo mais clássico que existe. Para quem é Uber, carro é bem de capital. Teoricamente, ele compra um carro, ele aluga um carro, ele produz um serviço, e a partir desse serviço, uma parte desse serviço paga o carro, e uma parte desse serviço remunera o investidor, remunera a pessoa que está fazendo Uber, certo? Diferente de quem tem carro só para aparecer, ou só para andar por aí. Quem tem um carro só para andar, só para passear, só para não pegar ônibus, essa pessoa, ela tem um bem de consumo, tá? Então, o carro, a gente tem que ter bem claro isso na nossa mente. Essa diferença entre bem de capital e bem de consumo. Ok? Bom, nós temos, quando a gente fala de fator de produção, vocês lembram que ontem a gente estava falando, e hoje, sobre a braquiária, sobre o zebu, a gente estava falando de a gente estava falando de fatores de produção. Os fatores de produção, eles são, na teoria econômica, divididos em 3, tá? É o que a gente chama de terra, capital e trabalho. Para você conseguir produzir algo, você precisa ter os 3 bens, tá? Terra, capital e trabalho. Como assim, professor? Para a gente, no agronegócio, isso é mais claro ainda, tá? Você precisa ter um fator produtivo instalado, ou seja, você precisa ter um bem instalado,
é o que a gente chama de terra. Perfeito? Ou seja, eu preciso ter uma propriedade rural, eu preciso ter uma fábrica, eu preciso ter, para aqueles que desenvolvem trabalhos intelectuais, eu preciso ter um computador, eu preciso ter uma ferramenta. Isso é o que a gente chama de conceito de terra. Tá? Esse é o grande fator de produção. Eu tenho o capital é o capital monetário, o capital intelectual e a força de trabalho. Então, esses são os 3 fatores principais de produção. Para eu produzir qualquer coisa, e aí, sobretudo, bens tangíveis, eu preciso ter terra, capital e trabalho. Se você não tem um desses, a sua produção fica comprometida e ela se torna onerosa. Como assim, professor? Imagina que você vai produzir alface. Você vai produzir alface. E você não tem terra para produzir alface. Mas você quer produzir alface. O que você vai fazer? Você vai precisar de algum lugar. Você vai precisar alugar um terreno, você vai precisar alugar um galpão, você vai precisar investir em hidroponia, sei lá. Você vai ter que achar uma solução. E quase sempre essa solução é onerosa. Tá? Ou seja, essa solução ela é mais cara do que havendo terra, havendo o fator primário de produção. Ok? Além disso, você precisa ter o capital monetário, o dinheiro para alocar o recurso. Tanto dinheiro para você investir inicialmente, quanto dinheiro para você manter a atividade funcionando. É aqui outro ponto de dificuldade, onde a gente, mais comum que você vê as empresas quebrarem e até produtores rurais quebrarem. Você tem que ter o valor de investimento, mas você tem que ter capital de giro. Anotem essa palavra. O que é o capital de giro? É aquele capital que eu preciso alocar até a minha atividade me dar retorno. Tá? Se eu não tenho capital de giro, muito provavelmente a minha atividade vai ser problemática. Porque eu não vou ter receita suficiente para eu pagar os meus custos no começo da minha atividade. Tá? E trabalho. Trabalho é o fator de produção que na nossa cultura e no nosso país é o mais fácil. Tá? Professor, mas precisa qualificar? Precisa. Mas o nosso país, a gente tem a força de trabalho ainda é muito barata, porque o nosso país é um país em desenvolvimento. E a característica do país em desenvolvimento é que as forças de trabalho são baratas. Veja o quanto a China cresceu. A China cresceu muito porque a força de trabalho da China, e aí eu falo trabalho humano, trabalho manual, tá? Lembrando que esse trabalho, hoje, ele também é robotizado, mas o trabalho em si, ele é a parte mais acessível dentro dos nossos recursos. Tanto é assim que, por exemplo, se você tem uma empresa, você tem uma fazenda, né, uma unidade de produção rural, e você precisa de um trabalhador rural, e esse trabalhador não tem a qualificação que você precisa, às vezes você contrata esse colaborador e você treina, porque ainda assim te custa barato. Perfeito? Então tá aqui, ó. Terra são os recursos naturais, os capitais são os capitais humanos, produtivos e financeiros, e o trabalho são os processos humanos ou automatizados. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá. Então vamos falar um pouco agora de exigência de mercado do gado de corte. Eu trouxe essa imagem aqui porque ontem a gente estava falando sobre o gado taurino, o gado zebuíno, né, e que a gente precisa alocar o melhor recurso, o recurso que nos remunere mais. O que eu trouxe? Hoje, segundo algumas agências de análise de mercado, o que tem remunerado melhor o pecuarista de maneira geral, e aí eu vou fazer um parênteses, porque vocês têm que prestar atenção no sistema de produção, ou seja, dependendo do sistema de produção, um sistema de produção de baixa tecnificação, você não vai conseguir isso,
Mas, de maneira geral, o que tem remunerado melhor o pecuarista é isso que está na tela de vocês. Tá? O que a gente chama de cruzamento industrial, principalmente de novilhas. Tá? O cruzamento industrial, quem sabe me dizer o que é? Quem já ouviu esse termo, cruzamento industrial? Ninguém ouviu esse termo? Ô, professor, desculpa. Falhou aqui na hora que o senhor falou. Alguém sabe o que é cruzamento industrial? Pode falar, Maxwell. Maxwell? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, tá. Então, só um minutinho. Então, acredito eu que é o cruzamento de algum tipo de espécie ou algum produto específico voltado para a produção de grande escala, né? Industrial. Mais ou menos isso. É isso mesmo. A gente chama de cruzamento industrial o seguinte, gente. Lembra que eu falei para vocês dos taurinos e dos zebuínos, perfeito? Zebuíno, rusticidade, taurino, qualidade de carne. Zebuíno, resistência, taurino, carne adequada ao que o mercado procura. Certo? Como é que eu faço? Existe um fenômeno, vocês vão estudar isso futuramente. Existe um fenômeno genético chamado heterose. O que é heterose? Heterose é o vigor do híbrido, ou seja, quando eu cruzo duas raças, duas espécies diferentes, eu tenho na primeira geração, no F1, as melhores características de cada uma das raças. Então, por exemplo, se eu cruzo um taurino com um zebuíno, teoricamente esse mestiço, tá? Que ele é um mestiço das duas raças, esse mestiço ele vai herdar as melhores características de cada um. A esse mestiço dá-se o nome de cruzamento industrial. Perfeito? Ou seja, eu mantenho um rebanho de base, a vaca Nelore, aqui no nosso estado, a vaca Nelore, e eu insemino ou eu cruzo com um taurino melhorador. Por exemplo, o mais famoso hoje em dia é o Angus. Tá? Então é isso que está na tela de vocês. Eu tenho aqui um lote de novilha de cruzamento industrial Nelore Angus. Tá? Ou seja, o pai era Angus, tá vendo que ela é pretinha aqui, e a mãe era Nelore. Esse tipo de novilha, ela dá um acabamento de carcaça, tá? Aqui a carcaça, excelente. Tá? O acabamento que o frigorífico pede. O acabamento que o mercado pede. Tá? Que acabamento é esse? É isso aqui que está na tela de vocês. Tá vendo essa gordura entremeada na carne? Tá vendo que você olha na carne, ela tem pontos brancos? Isso recebe o nome de marmoreio. Tá? É esse marmoreio que o mercado pede. Ou seja, esse lote de novilhas era uma novilha de cruzamento industrial que foram terminadas na integração lavoura-pecuária. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu posso explicar. Com ração de 0,5% do peso vivo. Ou seja, elas foram terminadas rápidas, elas deram o acabamento necessário e o frigorífico, ele paga a mais por isso. Ou seja, ele bonifica a mais. Isso chama-se tecnologia de produção. Esse é o trabalho de vocês. Tá? Que eu falei que o técnico ele faz as coisas funcionarem. É isso que você tem que entender. Se você chega numa propriedade rural como técnico, e você vai melhorar, vai fazer aquela propriedade funcionar, você tem que entender isso. O que o mercado pede, se atende a essas exigências do mercado com um custo que compense, com um custo que ainda te remunere bem.
tá? Porque fazendo um custo alto não adianta. Lembra lá da frase do seu Manuel. A gente tem que fazer de uma maneira simples. Então, essa é a tecnologia que o mercado está pedindo hoje. E professor, Pode falar. mas a questão assim dessa bonificação, né? O que a gente vê muito é a questão seguinte, os compradores, né? Quem compra carne pro frigorífico, né? Que são compradores deles, eles têm um teto máximo que eles podem pagar e o teto mínimo, né? Trabalhando nessa margem para eles terem uma margem para te pagar, né? Então, eles te oferecendo, eles estão te pagando, para determinado produtor, eles estão pagando 1,65 na arroba. E para você, ele chega em você e fala assim, vou pagar para você 1,68. Mas não existe isso. O que existe louco. é o seguinte. Não existe isso. O que existe é o seguinte, você vai tabelado. produzir carne. É assim que funciona, ó. Você vai lá, você engordou seu lote de animais. Então, suponhamos que você tem 100 animais prontos, certo? Você vai ligar no frigorífico, por exemplo, no Friboi, JBS, e vai falar, ok, eu tenho 100 animais prontos, qual é a escala? O frigorífico vai falar, a minha escala hoje é quarta, é para sexta-feira. Você fala, ok, vamos embarcar na sexta-feira. Sexta-feira você embarca esse gado e manda para o frigorífico. E você vai lá acompanhar o abate. Quando chega lá, seu gado vai entrar, vai ficar ali no mangueiro, e aí vai entrar para o abate. Ele vai ser insensibilizado, vai ser sangrado, vai ser esfolado e a carcaça vai ser pesada. Certo? Esse peso dessa carcaça, você vai ver a cotação da arroba do dia, e ele vai te pagar o valor da arroba do dia, ou, se você quiser receber em 30 dias, ele vai te pagar em 30 dias no valor da arroba futura. E em cima disso, se sua carne atinge os padrões de qualidade que entram nos programas que o frigorífico bonifica, por exemplo, novilho precoce, boi China, entre outros, você vai, em cima do valor da arroba, ganhar a bonificação. Ponto final. Então é assim que funciona. Essa coisa de comprador de boiada que vai em fazenda, ele está comprando para recriador. Tá? Quando você chega lá no frigorífico, por isso que é tão importante o acompanhamento do abate. Porque quando chega lá no frigorífico, é a arroba do dia, conforme a escala. Então, se você tem 1000 bois, você vai ligar, sei lá, na Marfrig, vai falar, ó, tô te mandando e a arroba do dia é tal. Né? Por isso que a gente olha tanto essa cotação da arroba diária. E se o seu gado está dentro de algum programa de bonificação, ele vai ser bonificado. E você vai ganhar mais por isso. Pode perguntar. Oi, professor. A respeito das pesquisas da Embrapa, o Angus Black ou Red ele é um animal europeu, né? E tem um teor de marmoreamento maior esse que nós estamos vendo aqui na tela, né? Existe alguma possibilidade de uma mudança de gene, mudança de DNA dele, para que ele venha se adaptar bem ao nosso clima, à alimentação, assim como os zebuínos? Precisa desse cruzamento com o Elório? Olha, essa pergunta, é o Clayton que está perguntando, né? Isso. Clayton, essa pergunta é uma pergunta que, sinceramente, eu não vou saber te responder. Eu acho que talvez teria que procurar um veterinário ou alguém que trabalha com genética. Tá? O que eu entendo é de seleção. Tá? O que o pessoal tem feito hoje em dia é a seleção artificial. Vocês devem saber como é que funciona, né? Essa seleção, ela tem buscado nos zebuínos características de maciez e de qualidade de carne, como a dos taurinos. Eu não vi e não conheço, tá, pesquisas de melhoramento genético do contrário, de pegar taurinos como o Angus e procurar animais adaptáveis ou mais adaptáveis ao sistema ultra extensivo do Brasil. Não vi, não posso dizer que não exista, tá? Eu não conheço.
O que se tem feito muito é melhoramento de zebuíno, tá? Hoje a gente tem linhagens dentro do Nelore mesmo que dão um padrão de acabamento igual ou às vezes até superior ao do Angus, tá? Mas então, isso eu tenho visto, mas não o contrário, tá? Não é que não exista, eu teria que conversar aí com alguém que não seja dessa área. O que importa pra gente, pelo menos na minha disciplina, e vocês vão ver isso muito no curso de vocês, como eu costumo dizer, quem é administrador, quem é gestor, quem está à frente, a gente não inventa a roda, a gente se adapta ao mundo. Então, essa questão do cruzamento industrial é exatamente uma adaptação a isso. O mercado quer uma carne melhor, eu preciso de um animal rústico, porque minha fazenda é ultra extensiva e eu tenho braquiária, porque minha fazenda está aqui no Cerrado. Então, eu tenho só braquiária e minha fazenda é ultra extensiva, mas o mercado quer um animal diferente do que eu tenho. O que eu procuro? Vamos fazer um cruzamento. Vamos fazer um cruzamento industrial que eu vou ter o resultado. Ou seja, você vai conseguir ter resultado econômico, rápido, porque a seleção genética leva